Bom, boa noite, gente, tudo bem? É um prazer, né? Obrigado, Thalita, pelo convite, né? Eu gosto muito de ter esse contato, né? De estar junto do pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá me Sim, ouvindo? sim, sim, sim. Ok, beleza. Então, obrigado, né? Gente, assim, o que a Thalita está pedindo para a gente fazer hoje aqui é algo muito fácil, né? Ela quer resumir 2 dias de treinamento em 1 hora, então tá suave, tá suave, assim, simples, né? Tá parecendo o tour da pós-convenção, né? Resumir 3 dias de convenção num evento de 2 horas. Não é? Tá mole, né? E ainda trazer a Bom, gente, questão da mentalidade, né? E ainda virar a chave ali, fazer vários downloads ainda. não, coisa simples, coisa simples. Tem gente que faz isso aí em 2 dias, só questão da mentalidade, né? Vamos lá, vamos encarar esse desafio aí, né? Thalita, então eu vou fazer, eu vou falando de algumas coisinhas, e você vai me perguntando, tá? Você conhece a tua equipe melhor, você sabe melhor das necessidades deles, vocês vivem, né? Eu tô vendo que o teu marido tá escondidinho ali, ó, no Tá, tá. escurinho ali, tá no escurinho ali. Então, Fábio, se você lembrar também de alguma coisa aí, alguma coisa que precisa reforçar, pergunta, e eu gosto de interação, tá? Então não deixa eu falando sozinho, não, que eu canso da minha voz e aí eu durmo. Pode deixar, eu não deixo. Eu falo demais, pode deixar. Bom, gente, mas assim, a Doterra, quando eu falo Doterra, não falo de Doterra só empresa, né? Eu falo Doterra num todo, né? Doterra, os líderes, tudo. Nós estamos vivendo um momento aí sensacional, né? Nós já esperávamos assim que 2020 seria o primeiro dos melhores anos. Nós já esperávamos isso, né? Nós planejamos isso. Quem está aqui há mais tempo com a gente sabe do sufoco que nós passamos o ano passado, e nós passamos aquele sufoco por causa de mudanças que nós precisávamos fazer para a gente viver o que nós estamos vivendo agora. Mas eu confesso que essa questão da pandemia me deixou um pouco receoso, né? Mês de março, né? O mês de novembro do ano passado tinha sido o nosso recorde, assim, em vendas, né, e tal. Foi um mês assim sensacional. Dezembro e janeiro, a gente já espera que são meses de férias, né? O pessoal tira o pé do acelerador, então a gente já esperava uma redução. Mas, para nossa surpresa, é claro que não tivemos o resultado de novembro, mas não caiu muito, né? Dezembro e janeiro. Caiu, mas não caiu o que nós esperávamos. Caiu muito menos do que nós esperávamos. Né? Dezembro e janeiro. Aí fevereiro, o mês mais curto, e com o carnaval foi também assim, não batemos nenhum recorde, mas foi um mês ótimo. Março batemos o recorde de novembro. Mas aí eu pensei assim, bom, é o primeiro mês de quarentena, é o primeiro mês que a gente está se recolhendo, vamos ver como vai ser abril. E a gente trabalhando por trás ali, né? Planejando ali, pensando em promoções e etc., que poderia facilitar o trabalho de vocês. E aí, abril, batemos o recorde de março. Eu falei, ok, a galera está se adaptando, vamos continuar dando recurso aí para que maio também seja um mês bom ou, né, que não caia tanto. Subimos, crescemos mais quase 20% com relação a abril. Né? E hoje, que é dia 17, nós já estamos mais de 20% acima do mesmo período do mês passado. Então, isso não é do Terra Corporação, porque toda semana nós fazemos um acompanhamento diário, né? Mas uma vez por semana nós pegamos a lupa, né? E vamos assim, ó, né? Olhar na nossa liderança, ver como é que está a retenção, ver como é que está o crescimento de volume. E a gente tem visto, assim, ó, de um mês para o outro, tem gente que cresce 30%, 60%. Teve um camarada aí que de um mês para o outro, ele reuniu e treinou bem depois do leadership, então pô, o negócio dele bombou, né? Tem gente que está crescendo 100% de um mês para o outro, então assim, a gente está vendo que, obviamente, vocês estão trabalhando demais, né? E a gente, de novo, eu me sinto de novo colocando o trilho na frente do trem, né? E correndo para vocês não atropelarem a gente. Mas, assim, tem sido um ano sensacional para nós, mesmo com essa questão de pandemia. Né? Inclusive, lá fora, falando das 10 maiores empresas de venda direta do mundo, só a Doterra
e uma empresa coreana, que eu não lembro nem do nome dela, nunca tinha ouvido falar da empresa, que continuam crescendo, que estão, assim, cada mês melhorando. Né? A Doterra mundial está crescendo mês a mês. Mas quando nós separamos o nosso resultado Brasil, a nossa curva de crescimento é um pouco maior. Só para vocês terem uma ideia, nós comparamos, nós ficamos de olho em número de cadastros nos outros mercados da Doterra. Né? Então, primeiro, quando nós estávamos em início de atividade, etc., nós pegávamos muito a Austrália por referência, né? Porque a Austrália também era um mercado relativamente novo, com mais experiência que o Brasil, mas relativamente novo também. Passamos a Austrália, assim, ó, pum, ano passado isso. Bom, agora vamos, o México também, assim, o México também já passamos México, passamos a Austrália. Aí nós começamos a comparar o nosso mercado com o da Europa. Não é com Portugal, com Espanha. Lá não existe Doterra Portugal, Doterra Suíça, é Doterra Europa. Começamos a comparar o nosso mercado com o deles. Passamos Europa. Bom, quem ficou na nossa frente? China. Não é? Falou, bom, agora a China, só que a China está há 3 anos mais madura do que nós. E China também tem, assim, nós sabemos que o chinês ele tem mais familiaridade, né, com coisas naturais, óleos essenciais, é algo milenar para eles. Então, para eles é mais fácil aceitar a ideia de que você pode usar um óleo para resolver um problema na sua saúde, ou para melhorar a sua saúde, para dar um suporte à sua saúde, etc. Pois este mês, pela primeira vez, nós estamos à frente da China em número de cadastros. E olha o tamanho que é a China. Então, pela primeira vez, nós somos o número 1 fora dos Estados Unidos em cadastros. É claro que estamos assim, né? Nós, China, tá assim, ó. Eu não sei como é que vamos terminar o mês. Não estamos ainda, não é uma corrida, não é uma competição, mas, de novo, nós pegamos os outros mercados, que também são mercados novos, mas com mais experiência do que a gente, para a gente comparar e aprender com o que eles já fizeram. Né? E a gente está tendo um resultado muito, muito legal. Então, se você pensar o tamanho que é a China, e nós com 3 anos menos de trabalho, já estamos fazendo o que eles estão fazendo, é um sucesso espetacular, né? O trabalho que vocês estão fazendo. Então, esse é o momento da Doterra. Né? E eu acredito que, pelo menos sendo modesto, tá? Que a gente não consegue prever, a gente planeja, né? Mas tentar imaginar o que vai acontecer mesmo, mas eu acredito que os próximos 2 anos também serão mais 2021, 2022, serão 2 ótimos anos aí para quem continuar construindo o seu negócio com a Doterra. No Brasil, eu não conheço nenhuma empresa que está indo como nós. Tá? No Brasil, eu não conheço nenhuma. Deixa eu te fazer uma... a gente vem crescendo demais, né? Isso tem muito a ver... é o reflexo, né? A gente vê outros países como a Doterra está bem desenvolvida, em países que ela está chegando, como é que ela está trabalhando, e ela vem seguindo um padrão. Esse padrão tem muito a ver com a visão e a qualidade incomparável que a gente tem dos nossos produtos. Por mais que a gente fale de óleos essenciais e pessoas entendam que existem vários óleos essenciais, existem várias marcas, e a gente não está aqui para julgar nenhuma marca e dizer vocês são piores, não é nada disso. Mas a gente tem um produto que é incopiável, né? A Doterra, ela tem uma visão e ela trouxe isso, e eu acho que essa raiz que ela traz, essa visão, essa sensibilidade, a gente percebe a sensibilidade que a Doterra tem quando a gente está vivendo um momento super delicado e ela me coloca óleos essenciais para ajudar, por exemplo, o Elevation. É um ótimo óleo essencial para as pessoas que estão entrando descobrir o poder. Então, eu acho que a visão, e essa visão ela é muito interiorizada pelos donos, pelos fundadores. E isso vem sendo praticado, e eu acho que é por isso que a Doterra cresce tanto. Mas me fala um pouco sobre essa qualidade, essa visão
que a doTERRA tem e que ela tenta trazer e que ela traz para os consultores e até mesmo para os clientes preferenciais, né? E por Deixa eu essa visão a gente aproveitar, cresce Thalita, tanto. deixa eu aproveitar até para esclarecer uma coisa que me perguntam todos os dias. Pelo menos 5 pessoas me perguntando a mesma coisa todos os dias. E aí eu vou fazer isso, usar isso como uma introdução para tua. Guarda a tua pergunta, que até eu terminar isso, com certeza eu já esqueci o que você perguntou. Tá? Mas vamos lá. A respeito do nosso revendedor. Tá? Deixa eu só fazer uma introdução com relação a isso. A doTERRA está cadastrando como revendedores empresas da área de serviço, empresas de serviço da área de saúde e beleza, para que podem se cadastrar para serem revendedores. É diferente do consultor de bem-estar. Tá? Por exemplo, todos vocês aqui que adquirem um óleo essencial, você recebe a nota fiscal de consumo. Você é o cliente final para aquela nota fiscal. Ok? O revendedor, ele vai comprar um produto e a nota fiscal dele é diferente. Todos os códigos que tem na nota são diferentes. Por quê? Porque ele pode usar essa nota fiscal para dar entrada no seu estoque e revender o produto com nota fiscal. Aquela nota fiscal está dizendo: esse estabelecimento não é o consumidor final, ele está comprando para revender. E aí ele emite a nota fiscal, então, para o cliente final. Tá? Empresas de serviço da área de saúde e beleza. Por exemplo, salão de beleza, clínica de estética, casa de massagem, spa, saúde, quiropraxia, fisioterapia, psicologia, enfim. Por que esses estabelecimentos? A ideia é que esses estabelecimentos sirvam para fortalecer, primeiro, não são grandes redes, né? Dificilmente você encontrar grandes redes desse tipo de trabalho. Então, para que esses pequenos estabelecimentos sirvam para fortalecer o nome da doTERRA na tua região e que também eles sirvam como uma fonte de referências de cadastros para você. William, e em farmácia de manipulação, lojas de produtos naturais, lojas de suplemento? Não. Esses têm grandes redes. E nós não queremos que esses estabelecimentos concorram com vocês. Tá? Então, a ideia é, estabelecimentos de comércio, eles podem concorrer com os nossos consultores de bem-estar. Então, nós não vamos cadastrá-los como revendedores. Empresas de serviço, onde vai ajudar a fortalecer a marca na tua região e ser uma fonte de referência, ótimo, vamos tocar o barco. Tá? Então, e agora complementando, chegando então na tua pergunta. Todos os dias eu recebo e-mails de pessoas querendo revender a doTERRA, inclusive farmácia de manipulação, lojas de produtos naturais, clínicas de psicologia, de fisioterapia, etc. doTERRA já se tornou uma referência em qualidade de óleo essencial no Brasil. Eu tenho conversado com alguns aromaterapeutas, tá? Que gostam de nós e que não gostam de nós. Eles também, uma coisa que eles não conseguem questionar é a qualidade do nosso produto. A doTERRA é a única empresa, puxa, você tem ideia, nós fazemos 53 testes para garantir a pureza do nosso óleo essencial. A doTERRA faz esses 53 testes 2 vezes, ninguém faz isso. Ninguém faz esses testes em todos os óleos, em todos os lotes, só a doTERRA. Né? E mais outras coisas que a doTERRA faz relacionadas à qualidade do seu produto, que nenhuma outra empresa faz. Tá? Então, eu falo dos 3 pilares da empresa, esse é um deles. E é uma coisa muito séria para a empresa isso. Tá? Então, a qualidade é algo que a doTERRA não brinca. E já é referência no Gente, vocês... Eu achei que era a minha internet que estava ruim. Vocês... É a minha internet? Ou o William caiu?
Travou tudo. Pois é, travou Eu acho que é o William que começou Voltei. a falhar e caiu. Ele caiu. Eu tava ouvindo a voz dele muito. Eu falei assim, não, é a minha internet. Aí eu falei assim, não, é a minha internet. Não, quando ele caiu, eu falei assim, não, não é a minha internet, é o William que caiu mesmo. Voltei aqui. Caí, mas não me machuquei, não. Não, né? Tá tudo bem. Que bom. Então vamos tá lá. tudo bem. Vamos lá, então. Então, Bom, até onde vocês conseguiram me ouvir? Onde vocês conseguiram ouvir, gente? Eu estava ouvindo até onde que o William falou que onde eu ouvi bem, tá? Onde que ele já conversou com muitos aromaterapeutas que gostavam e não gostavam de nós. E sobre a qualidade, incomparável a qualidade, independente do que eles acham. Foram isso que foi até aí onde é que vocês seguiram? Sim. Ok. Foi até aí, que você já conversou com vários aromaterapeutas e que a qualidade é incomparável. Isso, então assim, vários profissionais estabelecidos querendo usar os nossos óleos, porque a doTERRA já virou referência, né, em questão de qualidade do óleo essencial. Então isso tem ajudado muito nesse crescimento, né, e do número de pessoas que têm se juntado a nós todos os meses, né. Então, felizmente, é muito comum hoje a pessoa, doTERRA, óleo essencial, eu da doTERRA. Então, chegamos a esse patamar já, né, de se tornar conhecido, o que é ótimo. Não sei se eu respondi a tua pergunta dessa maneira. Sim, respondeu. Até mesmo porque quando a gente fala sobre que nós fazemos aquilo que ninguém faz, e se torna algo incopiável ou incomparável, não tem como a gente falar que o do outro não funciona muito bem. A gente tem que falar de nós, é isso que eu sempre busco falar para as pessoas, né? Então, o óleo de XYZ, ok, são óleos essenciais, mas eu vou falar para você como é que os nossos óleos funcionam. E eu acho que essa é a melhor estratégia, né? Até para a gente não precisar falar mal do outro, mas sim focar no nosso trabalho, acreditar naquilo que a gente faz, né? E o que a gente tem. Olha, você falando isso me fez lembrar uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Né? Ela disse assim, eu nunca participaria de uma passeata contra as guerras, mas eu participaria de todas a favor da paz. Né? Então, é isso. Não precisamos falar se estamos falando bem ou mal, estamos falando do outro. E não precisamos. Nós não precisamos comparar o nosso produto com os dos outros, porque o nosso produto é de qualidade excepcional. Né? Tem produtos bons no mercado? Claro que tem. Não vou dizer que tem produtos que só o nosso é bom. Não, temos produtos bons também. Mas ninguém pode falar que a qualidade do nosso produto é inquestionável, então focamos no nosso. Exato. Eu acho que essa é a linha de raciocínio, né? Muitas pessoas, elas questionam, e eu acho que esse é o momento da gente abordar esse assunto, né? Mas empresas estão chegando, concorrentes fortíssimos da doTERRA estão chegando. Gente, a concorrência, como a gente está falando de mentalidade e oportunidade, a concorrência é bom, gente. Não coloquem coisas ruins no meio do caminho de vocês. Coloquem só as coisas boas, porque a concorrência ela é boa mesmo, para as pessoas verem. Quanto mais pessoas conhecerem de óleos essenciais, se você for olhar 3 anos atrás, quanto que se falavam de óleos essenciais? Pouquíssimo, uma raridade. Eu nunca tinha ouvido falar de óleos essenciais na minha vida. E hoje, como se falam de óleos essenciais? Quando eu entrei na doTERRA, eu tinha que fazer pesquisas e traduzir textos, traduzir os vídeos internacionais, porque não se falava de doTERRA. Hoje vocês têm muitas coisas boas, muitas lives, tem gente até que reclama, mas são tantas. Gente, agradece porque são tantas e você tem o privilégio de poder escolher qual que você quer. Então, é muito importante a gente trazer essa mentalidade positiva, né? Então, ao invés de reclamar porque são tantas, começa a agradecer porque você pode escolher. Tá vendo qual é a virada de chave? É simples. Você pode reclamar porque tem muitas ou você pode agradecer porque você pode escolher. E você só tem 2 opções. Ou olhar para o ruim ou olhar para o bom. Olhe para o bom.
Eu li uma coisa hoje que eu achei muito, essa semana que eu achei muito interessante, né? Tem muitas pessoas de olho na fechadura e esquecem de olhar para a maçaneta que abre a porta. É isso, é isso. Então, assim, outra coisa que eu queria aqui, né, que já como a gente já começou a falar sobre mentalidade, oportunidade, né, eu queria que o William trouxesse um pouco para a gente sobre a constância. Muitas vezes a gente olha ou a gente entra na do Terra acreditando que é algo mágico, né? Então, nossa, eu vou entrar, isso é um marketing multinível e de repente eu vou virar um diamond e de repente eu vou ficar milionário e a pessoa começa a se frustrar porque não é tão simples assim, né? Mas se você for constante e se você acreditar nos valores e se você compartilhar, se torna algo simples e duplicável. Então, eu queria que o William trouxesse um pouco do que é essa constância, porque quando eu olho, e eu acho que essa constância tem muito a ver com, independente da sua qualificação, mas tem muito a ver quando você olha para trás. Então, faz quase 3 anos que eu sou cadastrada na do Terra, mas eu olho para trás, eu não gosto muito de fazer comparações, porque eu acho que tudo que a gente vive, a gente precisava viver. Mas fazendo uma reflexão sobre a minha história, eu passei 12 anos trabalhando no mundo corporativo e eu me dediquei. Eu fiz 2 faculdades, eu iniciei minha pós-graduação, eu ralei muito, comecei como estagiária, até eu chegar numa multinacional, sendo gerente de RH de uma multinacional. Eu precisei de 12 anos para eu chegar até lá. Foi quando eu decidi parar e falar, agora eu vou para o meu sonho maior, que era ter os meus filhos. Então, eu abdiquei dos meus sonhos, iniciei um novo projeto com a do Terra, e em menos de 6 meses, eu consegui chegar em um nível dentro da do Terra que eu tive que percorrer durante 12 anos. Vocês conseguem entender? Mas hoje, quando eu olho o meu negócio, se vocês forem olhar, eu demorei 6 meses para bater Gold. E hoje eu sou Gold. E as pessoas perguntam, mas Thalita, mas você não cresceu, não evoluiu? Cara, eu tenho uma Gold na minha estrutura. Eu tenho 3 Silvers, eu estou indo para um 4º Silver. Eu estou trazendo todos os meus maiores líderes para o Clube Diamond. Vocês acham que eu não cresci? Vocês acham que a gente não está evoluindo? Então, às vezes o crescimento ele é muito invisível para algumas pessoas. E quando eu olho a minha estrutura, quando eu fiz 6 meses e bati Gold, quando eu olho a minha estrutura hoje, eu falo, cara, só foram 2 anos, quase 3 anos. Eu fiz muita coisa em pouco tempo. Então, o que eu quero falar para vocês é sobre essa constância. É como todos os dias a gente vai criando tijolinhos. E, William, traz um pouco dessa visão sobre esse crescimento exponencial. Deixa eu ler um negócio aqui primeiro, que eu não me lembro nem de onde veio isso, né? Mas eu achei bem bacana, salvei a imagem aqui e ele está aqui no meu desktop. Ele diz assim, ó, alguém se formou com 22 anos, mas teve que esperar 5 anos para conseguir um emprego estável. Alguém se tornou um grande empresário aos 25 e morreu aos 50. Enquanto isso, outra pessoa se tornou empresária aos 50 e viveu até os 90 com saúde. Alguém continua solteiro, enquanto o outro alguém está se casando. Obama terminou sua vida política aos 55 e Trump começou aos 70. Todos nesse mundo funcionam baseados no seu próprio fuso horário. As pessoas ao seu redor podem parecer que sempre estão à sua frente e outros parecem estar sempre atrás de você, mas todo mundo está correndo a sua própria maratona no seu próprio tempo. Você não está atrasado, você não está adiantado, você está no seu tempo. Eu achei isso tão bacana, né? Eu achei isso bem legal. E se a gente se lembrar de uma das pessoas que deu um treinamento nesse leadership, era o Rodrigo Seixas Rodrigues, né? Que ele era lá de Brasília, ele chegou a Blue Diamond recentemente, acho que foi agora em fevereiro que ele bateu o Blue Diamond, e eu já ouvi ele falar isso 2 vezes, tá? Ele falou assim, olha, eu não sou o mais inteligente, talvez eu nem seja o mais trabalhador,
de todo mundo que está aqui. Mas eu sou constante. Olha só que bacana. Né? Uma coisa muito legal de uma pessoa é saber onde ela é boa e onde ela não é. A gente talvez possa discutir isso num outro dia, que vai 1 hora de discussão isso aqui. Né? Que quando você sabe o que você é bom, você foca naquilo, e onde você sabe que você não é bom, eu vou dar um conselho, tá? Não perca tempo tentando melhorar o que você não é bom. Se associe a pessoas que são bons onde você não é. E trabalhem juntos. E foque e desenvolva aquilo que você é bom. Olha só que quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu me lembro que eu cheguei em casa num sábado, eu trabalhava sábado de manhã, e nós estávamos almoçando, e durante o almoço eu comentei assim com meu pai, tinha uma loja de material de construção perto de casa, tipo uma Leroy Merlin, que tem aqui em São Paulo, Eliamote, essas lojas grandes de construção. E essa loja, ela oferecia cursos, né, de reparos caseiros, ou a parte elétrica, ou para você consertar um aparelho elétrico, né, ou a parte elétrica da casa, encanamento, como colocar um azulejo, coisas assim. Eu comentei com meu pai, falei, olha, pai, acho que eu vou lá fazer esse curso aí, porque eu sempre vi meu pai fazendo tudo, e meu pai fazia tudo em casa. Né? Ele falou, pai, acho que eu vou fazer, né, porque eu fazia algumas coisinhas também, mas eu queria aprender para fazer melhor. Aí meu pai virou para assim, meu pai não tem, acho que terminou só o primário. Tá? E olha só o conselho que me deu, falou, por que você não investe o teu tempo naquilo que você realmente vai fazer, que vai te ajudar a ganhar dinheiro? Porque você vai ganhar muito mais dinheiro do que o que você vai economizar fazendo você mesmo. Você vai ter dinheiro para pagar alguém e você ainda vai sobrar dinheiro do que esse tempo que você vai gastar para aprender e você mesmo fazer. Não é? E assim, eu gosto. Então tem muita coisa aqui que eu mesmo faço, né? E etc. Ah, pai, tá vazando lá a minha pia, eu vou lá e conserto. Pai, eu quero colocar uma prateleira no meu quarto, eu vou lá e coloco. Então, tem coisas que eu gosto de fazer. Mas é isso, quando você foca naquilo que você é bom, o teu resultado vai ser melhor. Esquece aquilo que você não é bom. Conheça pessoas que são boas naquilo que você não é e trabalhe junto com elas. Uma coisa que eu tenho observado muito, que foi muito, uma coisa que a gente trabalhou muito na Doterra, tinha muito aquela, né? Não, uma equipe não fala com a outra, onde já se viu misturar linha cruzada para conversar, e isso vai dar problema, porque ele vai falar de um problema que está tendo na equipe dele, e eu nem percebi que acontecia isso na minha, agora eu vou começar a pensar nisso. Era esse o comentário que eu via. E agora o que eu mais vejo durante esse período é a Thalita está aqui, ela chama alguém de outra linha falar, para dar um testemunho para falar, o outro lá que dá um excelente treinamento sobre o plano de compensação convida, o outro que fala muito bem dos óleos essenciais convida. Isso está muito legal. Então, um está suprindo a necessidade do outro e está todo mundo crescendo junto. Né? Isso é muito legal. Mas assim, Thalita, essa é uma coisa interessante, né? Às vezes a gente está nessa, não dá certo, não dá certo, não dá certo. Será que não dá certo? Será que não está dando certo? Ou você está olhando para a fechadura e não para a maçaneta? Né? Ou então, assim, o que está dando certo que você pode continuar replicando? Será que aquilo, de novo, será que você não está focando naquilo que você não é bom? Em vez de focar naquilo que você é bom? Eu vou dar um exemplo, tá? Uma vez eu falei isso porque ele estava junto, hoje ele não está aqui, é de uma outra linha, mas o Elier Medeiros, que é um Presidential Diamond aqui. Adoro o Elier. Ele dá uns treinamentos que são excelentes. Mas sabe uma coisa que ele não é bom? O cara é Presidential Diamond. Sabe uma coisa que ele não é bom? Em cadastrar pessoas. Ele é um péssimo cadastrador. Só que ele é um cara sensacional no treinamento e desenvolvimento de pessoas. E sabe o que é o melhor de tudo isso? Ele sabe disso. Ele sabe onde ele é bom e ele sabe onde ele não é bom. Quem assiste, quem já viu o treinamento dele e vê o que ele faz, ele foca naquilo que ele é bom. Né? E desenvolve. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, que é uma coisinha que eu falei também durante o treinamento de liderança, e a gente faz isso o tempo todo, e muitas vezes nós não percebemos que nós estamos fazendo, porque muitas vezes acontece de uma forma muito mais sutil do que nós percebemos, que é a autossabotagem. Muito bom. O que é a autossabotagem, para quem não assistiu? Quando você quer atingir um objetivo, e você começa a arrumar desculpas para não fazer aquilo. Isso é autossabotagem. Não é aquela voz que fica falando, você não consegue, você não pode, você não está qualificado, você não vai ter o sucesso. Não é isso.
Também mas isso é mais escrachado, né? Tá mais na tua cara. Eu falo assim, ninguém tropeça numa montanha, mas na pedra pequena ali no chão todo mundo tropeça. Eu falo que às vezes a autossabotagem maior é aquela pedra que está ali, aquela coisinha pequenininha que você não está percebendo que ela está lá. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Toda terça e quinta de manhã, eu gosto de levantar mais cedo para... Quer dizer, na verdade não gosto, mas eu levanto mais cedo para pedalar. Tá? Porque sábado é o dia que eu gosto de sair com os meus amigos para pedalar. Só que se eu não treino terça e quinta, eu sei que eu vou passar um sufoco no sábado. Só que para eu treinar terça e quinta, eu preciso levantar 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. E onde eu moro aqui no município de Barueri, que é do ladinho aqui de São Paulo, e é uma região mais alta, então aqui também é mais frio. E eu já vi que na previsão do tempo, amanhã, 5 horas da manhã, vai estar 12 graus. E aí eu vou acordar e eu vou pensar assim, tá tão gostoso aqui na minha cama, tá tão quentinho aqui, lá fora tá 12 graus, acho que eu não vou não. Autossabotagem. Autossabotagem. Por o fato de estar frio me impede de pedalar? Não. O que me impediria de pedalar? Se eu levantei doente, se eu acordei, tô mal, tô doente, não estou me sentindo bem. Se a bicicleta quebrou, furou o pneu, vi que o pneu tá furado e eu não tenho uma cana para trocar, isso me impede de pedalar, de levantar amanhã às 5 e pedalar. Pelo fato de estar frio? Não. Sou eu. Eu falo assim, não, olha, trabalhei tanto ontem, né? Fiquei lá na live, lá com a equipe da Thalita, depois eu fui fazer mais isso, fui dormir. Eu mereço descansar. Eu mereço. Mas isso me impede de fazer o que eu planejei fazer? Não. Então, muitas vezes, nós usamos desculpas que não nos impedem de fazer aquilo que nós precisamos, mas nós justificamos aquilo. E aí eu deixo de fazer hoje, eu deixo de fazer amanhã, eu deixo de fazer semana que vem, e aí eu não bati o meu Premier, não bati meu Silver, não bati meu Gold, porque eu fui deixando com que essa sabotagem atrapalhasse o meu objetivo. Né? Então, uma coisa simples de se fazer, por exemplo, primeira coisa, você tem que reconhecer onde é que você está se auto-sabotando, é a primeira coisa. O que eu faço, então, para eu não correr esse risco de, tá tão gostoso aqui na minha cama. E vou dar uma dica, para quem mora em região fria, uma coisa que eu descobri uns anos atrás que é sensacional. Lençol de soft. Você sai do banho e entra debaixo da cama. E sabe aquela a cama está gelada? Isso não existe com lençol de soft. Tá? Não existe. É sensacional. A Jacira está ali assim, porque lá está quente, né, Jacira? A Jacira está super quente. Você não sabe o que é isso. Você está quente, teu lugar aí é quente, você não sabe o que é isso, não. Né? Não sabe. Sabe aquele negócio, você está virado de um lado e você quer virar, mas doutor, não vou virar não, que está frio para o outro lado? Não existe. Então, assim, então eu tenho toda a razão do mundo para querer ficar na minha cama. Mas sabe o que eu faço? Eu deixo o despertador longe. Porque se eu não levantar para desligar, vai acordar a minha esposa. Então, não correr o direito, ficar me seguro. Quando eu levantei, já estou de pé. Eu já sei onde eu vou me auto-sabotar nesse quesito. E eu já arrumei o meu caminho para sair. Travou de novo, né, gente? Sim. Voltou? Agora voltou. Eu vi que deu uma travadinha na tela aqui. Mas aí você está procurando o seu caminho para sair, porque senão... Minhas meninas reclamaram hoje, porque a internet não estava boa em casa, e hoje não está mesmo. Então, assim, você tem que saber onde você está se auto-sabotando. Primeiro, você tem que identificar. Se você não identificar, você não vai conseguir corrigir. Tá? E aí, quando eu fizer isso, quando eu pensar isso, o que eu preciso fazer para eu não deixar aquilo acontecer? Tá? Essa é uma coisa muito importante. Identificar onde você está errando e já ter a solução. Porque senão você não consegue sair, talvez, desse círculo vicioso que muitas vezes é muito difícil de ser quebrado. Isso é muito legal o que você está falando, porque ultimamente eu venho trazendo muitas... geralmente eu já trago muitas experiências minhas, né? Mas eu venho falando muito sobre que nós temos duas formas de identificar e mudar esses hábitos, né? Porque isso é um hábito, né? Então, você
você começa a se auto-sabotar. Então, você sabe que você pode ficar ali um tempinho e você vai se auto-sabotando e você, né, continua fazendo isso. E você precisa mudar esse hábito, né? Então, eu preciso seguir adiante. Então, para você seguir adiante, você precisa mudar esse hábito. E aí você começa primeiro você identifica, que é isso que você falou. Então, a gente tem duas formas. Eu sempre costumo falar para as pessoas. A gente tem duas formas. Ou a gente muda os hábitos, que foi isso que você está fazendo. Então, é constante, é todos os dias, né? Então, não é hoje, amanhã e depois. Se você faz um dia e você não tem a constância, esse hábito ele não muda, ele não se torna um padrão na sua mente. E para se tornar um padrão, você precisa repetir isso várias e várias vezes. Então, você precisa ter muito claro o seu objetivo. Fecha a porta, você precisa ter muito claro ali o seu objetivo, a sua meta, para que esses padrões eles sejam mudados e que você siga adiante. E daqui a pouco você está ali, nem precisa o despertador tocar, que você já sabe que é aquele horário que você tem que acordar, porque já criou um hábito, né? Ou então, quando você recebe um choque muito profundo, e aí você fala assim, não, agora eu acordei mesmo para a realidade, né? Mas e aí esse choque, né? Esse trauma que a gente recebe, muitas vezes não é um choque legal, não é um trauma legal e que muitas pessoas não precisam passar por isso e aí é melhor que a gente mude aí os nossos hábitos, os nossos paradigmas. Mas o que eu quero dizer para vocês com tudo isso, né? Sempre é o hoje, eu sempre vou bater nessa tecla. Eu vou continuar falando, que eu acho que o William aqui deu uma travada, daqui a pouco ele volta, quando eu estiver ouvindo ele aqui. Ele caiu. Olha ele aí de novo. Olha ele aqui. Isso é constância, a gente não desiste de você, não tem problema que você caia várias vezes, a gente vai continuar. A gente vai sobreviver. Nós vamos sobreviver. Até corri para o quarto da minha filha aqui, que geralmente aqui é o lugar que eu tenho o melhor sinal. Falei, deixa eu ir para lá para não correr menos risco. Não, ou então, assim, o que eu gosto de mostrar para as pessoas, né? Eu gosto de trazer essas histórias que a gente vivencia, como o William trouxe a história dele, né? Como eu venho trazendo muitas histórias aqui para vocês de como é que a gente pode levar o nosso dia a dia e que a gente não precisa trazer as muletas, né? Porque nós podemos ter várias muletas na nossa vida e ao decorrer. Ai, por que você não bateu o seu gold que você tanto esperava? Porque eu tenho 3 filhos e foi muito difícil esse mês, e no próximo mês sempre vai ser, e no próximo mês você sempre vai trazer uma desculpa. Então, por isso que eu digo para as pessoas, a gente precisa ter metas fixas durante a semana, a gente precisa ter metas fixas durante o mês, e metas fixas para daqui a 3, 1 ano, 4 anos, independente, e metas mais a longo prazo. Porque a gente vai olhar, e se a gente estivesse auto-boicotando nesse período de uma semana, a cada 2 dias, quando a gente entra para identificar o que a gente está fazendo, a gente vai perceber esses auto-boicotes que a gente dá. E a procrastinação, ela vem com tudo mesmo, né? Não, mas daqui a pouco eu faço, daqui a pouco já virou 1 hora, 1 dia, 3 dias, 1 semana, e aí você acabou não fazendo aquilo que você fez. E aí vem a comparação. Você começa a se comparar com os outros. Nossa, porque todo mundo consegue e eu não consigo? Então, você entra num ciclo que não é um ciclo bacana de você estar, mas você não consegue sair dele, você não consegue visualizar. Então, a gente está aqui para te mostrar que nós estamos aqui para segurar você na mão e para mostrar os caminhos, para mostrar para vocês o passo a passo, aonde que vocês podem estar. Então, quando eu dei a possibilidade de fazer uma live, por exemplo, de fazer óleos essenciais, eu sei que muitas pessoas têm muitas crenças limitantes referente a estar ali, a falar em público, ou fazer uma classe porque elas não se sentem capazes, ou elas acham que elas precisam estudar mais. Então, eu estou ali para fazer isso, para ser um pontapé, mas isso não quer dizer que eu vou estar ali para sempre. Eu estou ali para ensinar e que vocês entendam o caminho, porque não é o outro fazer, é o outro muitas vezes falar, este é o caminho, aprenda e faça. Então,
não pense que o outro precisa fazer por você, porque quando o outro faz por você, você não aprende o caminho. É muito mais fácil o outro fazer, é sempre mais fácil, é sempre mais confortável. É como a cama do William, 5 horas da manhã. Ela é tão confortável, ela é mais confortável do que o frio lá fora. Mas não é a cama confortável naquele momento, aquilo é momentâneo. Pense que a cama do William é momentâneo, é aquele conforto momentâneo, mas que em breve, em 2 ou 3 dias, ele vai ter o reflexo do corpo dele reagindo à cama. Então, se ele sair da cama e falar assim, eu mando, eu estou no controle das minhas atitudes e das minhas ações, ele vai ter um reflexo disso. Então, é muito importante que a gente use essa mentalidade e vocês estão no controle e não é nunca o outro. O outro, ele só está ali para te ajudar a fazer parte do seu fluxo, mas é você. É sempre você. Não é o outro que vai fazer com que você não consiga. Não é o outro que é culpado por você não ter chegado lá. E se o outro fez algo, foi porque você permitiu esse algo, porque ninguém é capaz de te prejudicar, ninguém é capaz de mudar o seu estado de humor, ninguém é capaz de tirar a sua noite de sono. É só você que pode permitir ser capaz de tudo isso. Quer falar, William? Tem uma situação, assim, ó, a autossabotagem acontece com todo mundo e nós fazemos isso o tempo todo. Agora, também tem uma outra situação, você falou a questão da mentalidade, mudar a mentalidade, né? Eu vou usar como exemplo uma conversa que eu acompanhei, tá? Entre 2 pessoas. Eu estava ali de lado e tal, escutando a conversa entre essas 2 pessoas, depois me chamaram na conversa também. Uma pessoa estava defendendo a ideia de que é um conceito religioso, né? Mas olha só que loucura. A pessoa estava falando, justificando que ela acreditava, que ela aprendeu que rico não vai para o céu. Você ganhou dinheiro, você não vai para o céu. Não é? Aí começou que você falou, eu falei, como é que é? Eu já fiz assim, falei, como é que é? Deixa eu ver que o papo vai ser interessante. Né? A conversa vai ser interessante. A rica não vai para o céu, né? Então eles começaram a conversar e tal. Que aí eu falei, não, porque lá na Bíblia, lá, né, Jesus Cristo falou, e ele usando a referência, então, né, de que Jesus Cristo falou que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, né? Isso está lá em Lucas, no capítulo 18. Aí a primeira coisa que eu pensei a pessoa não sabe do que ela está falando. Já eu chego nisso, tá? Eu vou explicar que é uma curiosidade que é muito interessante isso. Não é só uma curiosidade, é um conhecimento, mas é algo muito interessante. Então, nós falamos, Jesus Cristo falou, não é, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? E aí outro disse, mas por que isso? Não, porque eu entendo, né, que as limitações financeiras, elas refinam a alma da pessoa, preparando ela para a salvação, né? Mas aí você pensa o seguinte, o cara trabalha trabalha bem para ser promovido na empresa que ele estava fazendo uma pós-graduação, ou seja, ele almeja crescimento e desenvolvimento profissional. Mas se realmente ele tem isso na mente dele, que se ele ganha dinheiro ele não vai ser salvo, e se isso for muito forte e verdadeiro para ele, tudo que ele fizer objetivando o seu crescimento profissional, ele vai sabotar. Fato. Certeza. Aí o outro, né, falando assim, não, eu não acredito que seja bem assim, não. Conheço tantas pessoas que têm dinheiro e são bem-sucedidas e têm uma vida tão altruísta, né, estão sempre servindo, doando, participando de campanhas para ajudar, envolvidos em projetos sociais e etc. Eu acho que eu não posso deixar com que essa riqueza seja o meu Deus. Né? E aí ele já citou uma outra escritura que está lá no livro de Mateus, né? Porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o seu coração. E aí eu depois, né, entrei na conversa, mas olha só que coisa interessante. Deixa eu falar, isso é uma curiosidade, que é um conhecimento muito importante para entender, inclusive essa escritura que a pessoa citou primeiramente, né? Fundo de agulha é um nome dado para um buraco que tem no muro
que as cidades eram cercadas por muro, existia um buraco no muro. E para o camelo passar ali, o camelo tinha que deitar e se arrastar. E a pessoa achando que era uma agulha de costura, que magicamente um camelo teria que passar por ali, que é algo fisicamente impossível. Né? E, na verdade, não. É um buraco que tem numa parede que o camelo tem que se agachar e passar. Então, não é possível nenhum rico entrar no Reino do Céu. Né? O que eu estava dizendo ali é que o coração dela não podia estar na riqueza, mas a mentalidade da pessoa. Então, olha só, o que eu vi ali? Uma mentalidade, nós chamamos de mentalidade fixa. Não é assim, não pode ser diferente, e eu tenho que me adaptar a isso. Ponto. É assim que a pessoa de mentalidade fixa pensa. Né? Não adianta eu aprender mais, porque o que eu sei já é o suficiente para o que eu tenho. Acabou. Né? E já o outro que tinha uma mentalidade de crescimento, duas mentalidades completamente diferentes. Né? O outro que já tinha uma mentalidade de crescimento, ele falou, não, eu não posso ter o meu coração na riqueza. Eu posso, sim, trabalhar, me desenvolver, ganhar dinheiro, mas o meu coração não pode estar nisso. Inclusive, eu posso usar esse dinheiro e toda essa riqueza para ajudar outras pessoas, para proporcionar isso, e etc, 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 etc. Então, é uma mentalidade completamente diferente que vai focar nele no quê? Desenvolvimento, estudo, aperfeiçoamento, conhecer o que ele é bom e desenvolver aquilo para ele fazer melhor e ter mais sucesso. Né? Então, se as pessoas têm uma mentalidade fixa, primeiro ela tem que reconhecer que ela tem essa mentalidade fixa. Bom, se essa é uma mentalidade fixa, qual seria uma mentalidade de crescimento? Se eu tivesse uma mentalidade de crescimento, o que eu pensaria? Se não é esse pensamento limitante, né, de que se eu for rico, eu vou para o inferno, como é que eu pensaria se eu não acreditasse nisso? Bom, eu pensaria em estudar, me desenvolver, aplicar isso, aprender, aplicar aquilo, aprender, e aí eu vou chegando onde eu quero. Então, é complexo tudo isso, não é tão simples quando a gente está falando, e a gente não consegue, às vezes, estabelecer um passo a passo, uma receita para a pessoa fazer isso. Mas a partir do momento que a pessoa aprende isso e começa a reconhecer isso em si mesma, nossa, o mundo abre. Sim. O mundo abre. Eu vou usar mais um exemplo meu, tá? Até uma vez eu conversei com o Fábio sobre isso, né? Eu gosto muito de velocidade, né? Assim como ele, né? Mas eu corri em autódromo de moto por muito tempo. E eu aprendi uma coisa, bom, se eu vou correr em autódromo, primeiro que é preciso fazer um curso de pilotagem esportiva. O primeiro curso que eu fiz, assim, eu dei, não sei se foi sorte, mas eu escolhi bem, que eu fiz um curso. Obviamente, a pessoa que administra o curso era piloto, mas para ajudar ainda, o cara era professor universitário, então ele tinha muita didática para ensinar. E ele ensinou uma coisa que é extremamente importante, que eu nunca tinha escutado na vida, que é contra-esterço. Olha só que loucura, você está segurando o guidão da moto, deixa eu fechar a mão aqui para caber na câmera. Você está segurando o guidão da moto. Você vira para a esquerda, a moto tomba para a direita e faz a curva para a direita. Então, se eu quero fazer uma curva para a direita, eu não vou virar o guidão para a direita, eu vou virar para o outro lado e a moto vai para a esquerda. Eu falo assim, eu vou cair. Primeira coisa que eu pensei, eu vou cair se eu fizer isso. Né? E nós tínhamos uns 40 alunos, e de repente ele falou, depois de explicar tudo, como funcionava e tudo, fisicamente, porque para ajudar o cara era professor de física, e ele explicou fisicamente como é que isso acontece. Aí ele falou assim, quem aqui já fez isso? Ninguém levantou a mão. Quem aqui anda de moto a mais de 40 por hora? Todo mundo. Quem fez curva a mais de 40 por hora? Todo mundo. Então, todos vocês fizeram isso, então vocês já tinham caído. Aí, quando ele começou a explicar, e aí nós fomos para a pista aplicar o que ele nos ensinou, minha visão e minha habilidade de pilotagem fez assim, abriu um mundo para mim. Eu acho super divertido eu chegar numa curva e eu fazer aquele contra-esterço, a moto deita, e de repente eu vejo que eu estou fechando demais na curva, eu não acelero, não faço nada, eu diminuo o contra-esterço, ela começa a abrir um pouquinho acompanhando a curva. Ou então, o contrário, eu estou numa velocidade, eu contra-estercei, estou lá com a moto deitada, imagina, igual piloto de velocidade, de moto velocidade, com o joelho no chão, lá raspando, só que eu tô espalhando na curva, não estou acompanhando. O que eu faço? Contra-esterço mais um pouquinho, a moto deita mais um pouquinho e ela começa a fechar e acompanhar a curva perfeitamente. Entendeu que isso também exigiu um treinamento da minha parte para eu, primeiro, acreditar nisso,
Porque eu não fui lá já a 120 km por hora e entrei na curva. Eu comecei a 40 km por hora, cones, e fazendo o zigue-zague no cone usando o contra-esterço. Viro para a esquerda, a moto vai para a direita. Viro para a direita, a moto vai para a esquerda. Fazendo prática 40 por hora, 60 por hora, 100 por hora, 120, 150, 180, e foi verdade. Não é pra, nunca fui pescador, tá? Embora tenha um pai pescador, mas nunca fui pescador, tá bom? Mas então, assim, isso vai primeiro, você vai aprendendo e praticando dentro daquilo que você consegue entender e o teu horizonte vai ampliando. Você cria confiança naquele pequeno que você já fez, amplia. Confiança, amplia. Confiança, amplia. Assim a gente consegue mudar a nossa mentalidade, reconhecer a nossa autossabotagem e escrever, isso é muito importante, escrever todos os antídotos para a nossa autossabotagem. Muito bom. Não é simples, exige treinamento, mas a gente chega lá. Eu acho que esses exemplos aqui, e para a gente começar a iniciar o nosso fechamento, eu queria trazer algo. Eu estou trazendo exemplos, tanto mais do William do que meu, mas eu estou querendo trazer esses exemplos, porque quando a gente traz exemplos para a prática, eu acho que é muito mais fácil de ser entendido. Então, assim, esse exemplo que o William trouxe agora para nós, né? Então, o que aconteceu? Eu queria falar um pouco agora, para a gente encerrar, para a gente falar sobre doTERRA e marketing multinível e entrar nesse exemplo que o William deu. Então, como é que a gente traz esse exemplo do William para muitas pessoas que se sabotam, porque eu sei que muitas pessoas que estão aqui nessa sala, e eu também sei que chove de perguntas para o William, de pessoas que querem, que gostam, que já experienciaram, mas eles têm uma trava. Tudo isso que a gente falou, gente, de autossabotagem, desde o exemplo que o William deu para vocês, das duas pessoas ali conversando sobre o dinheiro, eu acho que esses exemplos que o William deu, e a gente trazer doTERRA e marketing de relacionamento, marketing de rede, eu acho que são exemplos fantásticos para que vocês quebrem o paradigma, se vocês tiverem aí alguma crença limitante sobre eu não posso fazer esse negócio, ou não eu faço, mas eu não sei porque eu não consigo evoluir, porque eu vejo tantas pessoas com potencial master e incrível, e pessoas que estão aqui nessa sala, inclusive. Sabe por que eu nunca tive uma crença de marketing multinível? Ou de marketing de relacionamento, como vocês queiram chamar, tá bom? Eu nem sei falar direito o nome, porque eu nunca tive acesso. Quando eu tive acesso a doTERRA, quando eu tive acesso a primeira vez, eu achei incrível. Eu achei, e nem foi a doTERRA que eu vi, tá? Eu fui participar de uma reunião qualquer e eu vi a mulher falando o que era uma pessoa que falava com outra e elas se conectavam. Quando eu vi aquilo se tornou incrível para mim. Eu falei, eu quero fazer esse negócio. Esse negócio vai fazer com que eu envelheça e eu nem chegue a envelhecer tanto e eu consiga ter uma renda residual que eu possa ficar na minha casa tranquila, eu possa ter o meu tempo. Então, naquele momento não foi acionado nenhuma crença limitante, porque eu não conhecia. Quando você não conhece nada, você não traz crença, você traz... Então, eu fortaleci uma crença de que aquilo ia dar muito certo. Mas eu também sei que muitas pessoas já participaram de outros marketings de relacionamento e que se deram mal, ou que não deram certo, ou que foi um aprendizado e aquele aprendizado não foi tão legal. E aí, quando eles trazem a doTERRA, eles experienciam que é produto. A gente fala que doTERRA é diferente, que doTERRA é mesmo diferente, mas quando eles entram ali, só naquela palavrinha, marketing de relacionamento, aquilo fecha. As portas fecharam todas, aquela pessoa ótima já não é uma pessoa ótima, porque aquela crença, ela limita ele de um jeito que ele chega em um ponto, mas não consegue evoluir, a pessoa não consegue falar. Ela não consegue se expressar, ela não consegue se posicionar. Gente, o posicionamento, ele é tão importante. O posicionamento é você chegar e falar assim, eu faço isso. E você se olha no espelho e começa a repetir. Você trabalha com o quê? Eu trabalho na doTERRA.
mas o que é a Doterra? E você começa a repetir isso para você. A primeira vez você vai engasgar, a primeira vez você não vai saber o que você vai falar. Ah, você faz o quê? Aí a pessoa vai se engasgar. Ah, eu faço... Ah, eu acho que eu trabalho com... Não, aí ela vai se embolar toda. Então, olha no espelho e começa a fazer essa pergunta. O que você faz? Mas não é o que você faz no seu trabalho ali, que você é, no seu dia a dia, se você trabalha com a Doterra e tem um outro trabalho. Olha para você, e se você faz o negócio do Doterra, mas você ainda não se libertou, se você não se libertou é porque você tem uma crença e você tem um elefante tão grande na sua frente e você precisa se libertar. Porque se você está aqui hoje ouvindo o que a gente tem para falar, é porque o bichinho te picou. Eu sempre digo isso, né? O bichinho da Doterra te picou e você sabe que isso é muito bom. Mas você tem uma crença muito grande referente ao que é e como falar para as pessoas. Ah, porque as pessoas não vão... Eu aceito. O que eu já ouvi falar... Pessoas falarem assim, ah, não, eu já entendi que a Doterra não é assim, o marketing é um marketing de rede, mas não é. Mas eu entendi, eu faço meu LRP. Mas as pessoas que não aceitam, cara, não são as pessoas que não aceitam. É você que tenta fazer, mas uma parte você barra e você não aceita isso. E você acha que o outro é que não aceita, mas na verdade a sua visão ela está limitada. Ela vai até aqui. Aonde que você entende que o marketing de relacionamento pode te levar? Daqui para frente você não vai evoluir, porque é a sua crença, não é o outro que não aceita. É a sua crença que não permite você evoluir. E quando você tirar isso, se libertar, entender, exatamente como o William trouxe. Então, o professor estava lá, ele fez um curso, a pessoa foi lá e explicou. O William, ele precisou o quê? Experienciar. Eu sempre digo isso para vocês. Tenham uma mente aberta para ouvir e simplesmente fazer o que nós estamos aqui falando. Faça que isso vai dar certo. Mas tenha uma mente cética para você fazer e não fazer porque o outro está pedindo. Vai lá e faça. Vai lá e vai dando espaçamentos para sua mente. Não, hoje eu fiz mais um pouquinho. Então, alarga a sua mente. Amanhã você vai fazer mais um pouquinho. Alarga a sua mente. Porque a sua mente, ela sempre vai começar a expandir quando você souber aonde você está pisando. E você experienciar aquilo. E como é experienciar? Saber aquilo que te limita. Saber que você sim tem crenças limitantes para aquilo. E saber que, ok, eu entendi, eu tenho, como é que eu posso ajustar? E vá experienciar isso na pele. E não tente dar um salto maior do que a sua perna, porque você não vai conseguir. Então, alargue a sua mente aos poucos. Mas eu tenho certeza absoluta que vários downloads estão sendo feitos nesse exato momento, e que essa pergunta, essa resposta pode ser a pergunta de R$1 milhão que várias pessoas estão esperando para se libertar nesse momento. William, entra aí num fechamento para a gente, se não é excluir, mas começar a expandir a mente das pessoas que fazem Doterra, estão com o LRP ativo, cadastram pessoas, mas tem um elefante na frente, porque lá no fundo tem uma crença limitante achando que esse marketing de relacionamento é ruim. Eu conheço pessoas dentro da Doterra que chegaram a Silver, a Gold, a Platinum, e não acredita em marketing multinível. Tem vergonha de falar que fazem marketing... Tinham vergonha de falar que participavam de marketing multinível. Tinham vergonha de falar que elas ganhavam dinheiro com aquilo, com aqueles olhos que elas estavam compartilhando com as pessoas. E não é uma, duas ou três, não. Várias. Platinum. E está Platinum há muito tempo. Estão a Silver há muito tempo, não conseguem seguir adiante. E já faz um tempo que eu estou conversando e dando dicas e etc. E parte dessas pessoas abriram a mente já. Veja bem uma coisa. A Doterra, fica a imagem um pouco escura, que a luz está aqui do lado, mas eu vou deixar o computador aqui que eu quero... Descendente italiano, né? Tem que estar com a mão livre, né? Tem que falar com a mão.
A Doterra, quando ela foi criada, abril de 2008, 2 perguntas foram feitas. Já falei isso dezenas de vezes e falo isso todas as vezes que eu tiver oportunidade. Primeira pergunta que foi feita: como é que nós vamos distribuir os nossos óleos? Qual vai ser o nosso canal de distribuição? Está aqui, através dos consultores de bem-estar. Ok. Nesse processo, nós conseguimos diminuir o sofrimento no mundo, aliviando a dor e a pobreza? Olha que pergunta poderosa. Agora pense bem numa coisa. Qual é a missão da Doterra? Quando você leva a Doterra para alguém, qual é a missão? Você estabelecer, ajudar aquela pessoa a estabelecer ou melhorar, dar suporte para o seu bem-estar físico, emocional e financeiro. Essas pessoas que estagnaram em Silver, Gold, Platinum e que fazem Doterra de uma forma espetacular, falam de óleos essenciais e dão aulas de óleos essenciais de uma forma de nota 11, não é nem de nota 11, não entendiam que elas estavam deixando de fazer uma das missões da empresa. Não estavam fazendo Doterra por completo, por mais que elas amassem a Doterra e amam a Doterra de coração. Elas estavam muito focadas no bem-estar físico, muito focadas no bem-estar emocional e negligenciando o bem-estar financeiro das pessoas. Quando elas entenderam isso, elas viram que elas tinham pessoas diferentes ali nas suas equipes. Primeiro, pessoas que não têm recursos financeiros, e a Doterra poderia ser uma bênção enorme na vida dessas pessoas, financeiramente também. Pessoas que estão muito bem de vida, que não precisam de Doterra para ter a sua saúde financeira, para poder viajar, andar com o carro que quiser, ir para qualquer lugar do mundo, inclusive. Não precisam. Mas são pessoas que sempre têm aquela perguntinha no coração: o que eu posso fazer pelo outro? E quando elas se ligaram que essas pessoas que estão bem de vida podem fazer Doterra pensando no bem financeiro do outro, elas conseguiram incluir essas pessoas nos seus negócios. Mas vejam bem, primeiro elas precisaram mudar a sua mentalidade fixa para uma mentalidade de crescimento do lado financeiro. Doterra é uma empresa caloteira? É uma empresa com nome sujo no mercado? Então por que você tem vergonha de trazer alguém para desenvolver Doterra? Por que você trabalha de forma desonesta, antiética? Por que você tem vergonha de chamar a pessoa para trabalhar com você? Você está associado a pessoas de mau caráter e você não quer saber você não quer que os seus amigos saibam que você trabalha com essas pessoas? Então, qual é o problema de você apresentar e chamar essas pessoas para trabalharem com você? Entendeu? Então, você põe essas limitações e aí você não consegue progredir. Então, a partir do momento que você consegue olhar isso como um negócio ético, né? Você está dedicado, uma empresa que tem um bom nome no mercado, produto de qualidade, está sendo bom para você e você não quer que seja bom para o outro, aí já é egoísmo. Aí o problema já é outro. Né? Então, compartilhe isso. Se você realmente se importa com o outro, você não pode deixar de envolvê-la no bem-estar físico, emocional e financeiro. E se não for no financeiro dela, tenho certeza que ela vai fazer de bom grado e com desejo para ajudar outras pessoas a terem essa liberdade financeira que ela tem. Às vezes ela está bem, mas o cunhado não está, o irmão não está, não conseguiu ter o mesmo sucesso que ela. E é uma maneira que ela tem de ajudar essas pessoas. Né? E isso é uma outra coisa que nós fazemos o tempo todo. Nós decidimos pelo outro. Fazemos isso o tempo inteiro. Puxa, eu estou indo jantar num restaurante italiano que é sensacional, do lado da Thalita e do Fábio ali. Ah, mas eu não vou chamar eles não, que já está em cima da hora, eles devem ter compromisso. Eu decidi que eles não vão. Liga e convida, deixa a pessoa decidir. E se a pessoa, por um acaso, disser não, obrigado, ok, tá tudo bem. Ninguém morreu, ninguém perdeu a amizade, ninguém vai perder a noite de sono. E isso não quer dizer que da próxima eu não aceite. Exato.
É isso que eu ia chegar agora. A pessoa não estava com fome agora. Não tinha aquela necessidade nesse momento. Mas as coisas mudam. As coisas mudam. Né? O tempo inteiro. E uma coisa que eu acho sensacional no ser humano, que nós mudamos o tempo. Uma vez eu ouvindo, talvez vocês já viram isso, né? Daquele pastor Cláudio Leite, o nome dele? Não. Cláudio Duarte. Cláudia Leite é a cantora. Cláudio Duarte que é o pastor. Eu acho que é isso. Talvez misturei os dois ali. Só não quero ver o pastor de saia cantando na minha frente, já tá bom demais. E ele estava contando, se não me engano, uma conversa que ele teve com o pai dele uma vez, que eu achei muito interessante, eu vendo esse vídeo dele no YouTube. Ele falou que o pai dele falou assim, não, que não sei o que, não concordo com isso, e essa é a minha opinião. Ele virou para ele e falou para o pai dele, falou assim, muito bom, a opinião é tua, você muda ela a hora que você quiser. Simples assim. Exato. Simples assim. Perfeito. Então, dê o tempo para a pessoa. Né? Uma coisa, até o que eu acho sensacional no ser humano é que ele reconhece, aprende e progride. A frase mais medíocre que eu escuto é: eu sou assim. Eu falo, nossa, como a pessoa está limitada. Muito, verdade. Né? De mente, de espírito. Você está assim, mas isso não quer dizer que você seja assim. Exato. Né? Talvez é o seu estado naquele momento, mas você pode crescer e evoluir. Né? Isso me fez lembrar de uma outra coisa que eu li essa semana, né? Daquilo que todo mundo já disse ou já ouviu. Eu era feliz e não sabia. Quando a gente ouve ou fala isso, a gente está pensando, coitado, se ferrou, né? Mas é burro, né? Por que não fez? Não, isso é um sinal de inteligência. A pessoa reconheceu e aprendeu com aquilo. Sim. É um sinal de inteligência isso. E não de burrice, como muitas vezes nós julgamos. Exato. Né? Pelo contrário, é um sinal de inteligência. Eu aprendi, eu reconheci e aprendi. E não vou errar de novo. E Aí isso sim não quer seria dizer que ele não burrice. seja feliz, né? Não, de jeito nenhum. É isso mesmo. Gente, olha só. Eu queria verdadeiramente encerrar falando realmente sobre esse paradigma, esse grande elefante que muitas vezes nós criamos na nossa mente, né? E eu sei que muitas pessoas elas carregam, e eu queria encerrar o nosso bate-papo, como a gente falou sobre mentalidade, então não tinha como a gente não trazer situações no mundo que a gente vive hoje e fazendo essa analogia de um para outro, que eu acho que é quando a gente consegue entender muito mais. E eu não poderia fechar nossa live sem falar sobre essa grande crença limitante que eu sei que é uma das coisas que influenciam muito, e o William ter trazido essas experiências e a gente linkar como esse grande paradigma, eu acho que pode ajudar muitas pessoas que estão aqui e pessoas que ainda vão assistir essa live, ou vocês mesmos podem de novo reassistir essa live para ficar cada vez mais fixo e para vocês irem entendendo que a nossa mente ela pode sim nos levar a altos níveis, como ela pode nos manter ali num estado medíocre. Então, não façam isso. Usem a mente de vocês no maior potencial que ela pode ser. E hoje vocês estão trabalhando em uma empresa fantástica. Nós estamos em um momento único. Então, é o que eu digo. Eu disse isso ontem. Se vocês estão aqui, vocês só precisam agradecer, porque vocês têm saúde, porque vocês têm uma visão, vocês estão ouvindo e vocês podem compartilhar. A gente tem forças e a gente sabe que muitas pessoas elas estão passando em um momento muito delicado, emocionalmente, fisicamente e financeiramente. E nós podemos ajudar essas pessoas em todos esses níveis. Então, não sejam omissos, não sejam egoístas, não escolham pelas outras pessoas, simplesmente falem. E se elas falarem que não, é só o momento delas agora. E isso não quer dizer que elas vão falar não para vocês, mas elas vão reconhecer que quando elas precisarem daquilo, é para vocês que elas vão buscar. Vocês podem ter certeza absoluta, porque eu tenho pessoas que me buscam hoje
e que eu falei para ela sobre óleos essenciais quando eu entrei na doTERRA. Então, nunca é um não, e sim o momento de cada pessoa, tá? Então, eu quero agradecer o William e também quero abrir para perguntas. Agora chegou o momento que vocês podem abrir os seus microfones e fazer perguntas. Quem não tiver perguntas ou que não quiser continuar na nossa live, ela se encerra para quem quiser ir. Mas a gente fica aqui para quem quiser e fazer algumas perguntas, sim, para o William. Sobre a doTERRA, sobre mentalidade, sobre o que vocês desejarem, tá? É aberto. Então, não se limitem aí só ao assunto que nós conversamos hoje. Enquanto o pessoal vai abrindo aí, Thalita, deixa eu só fazer um comentário. Eu imaginei que a gente não ia conseguir fazer 2 dias de treinamento em 1 hora. Nós nem entramos, né, naqueles assuntos que você também gostaria de abordar, né, naqueles 7 passos. Sim. Foi muito bacana. Talvez a gente pode fazer uma outra semana que vem ou daqui 15 dias, só sobre aqueles 7 passos, que só aquilo tomaria 1 hora. Sim. Né? Só aquilo tomaria 1 hora. Então, se você quiser, estou aqui de disposição, podemos marcar um outro dia para a gente falar sobre aqueles 7 passos, né, que os nossos líderes aí compartilharam a experiência dele, do que eles estão fazendo, e a gente pode fazer uma outra live só sobre aquilo, se você quiser. Ótimo, a gente pode até deixar marcado já, daqui 2 semanas, na próxima quarta-feira, tem gente falando aqui, importante isso, vamos falar sobre os 7 passos do sucesso. Já tem até o nome, vamos falar sobre os 7 hábitos de sucesso com o William daqui 2 semanas, não nessa quarta-feira, na próxima quarta-feira. Já anota aí, William, vou fazer o banner já para mandar, se a sua agenda estiver legal. Tá, só pergunta, dia 1º de julho. Boa! Dia 1º é um bom dia para vocês, porque eu sei que tem fechamento, às vezes alguma coisa fica para o dia 1º, à noite está tranquilo? Isso! E outra, dia 1º de julho, saber quem se qualificou, tá com adrenalina 1000, mas que já ter passado ali, a gente falar sobre os 7 hábitos de sucesso para iniciar para ter um bom início de mês, eu acho que não pode ser mais que perfeito aí para a gente falar dos 7 hábitos de sucesso. Tá bom? Gente, às 21 horas. Isso, às 21 horas. Já estou colocando na minha agenda aqui, tá? Pode colocar, vamos lá. A Cláudia está perguntando, deixa eu abrir o chat aqui. Se vocês tivessem uma planilha de apresentação do negócio do Terra, tipo uma página, seria muito mais fácil para explicar para as pessoas. Olha só, Cláudia, não é uma planilha que a gente tem, mas a do Terra, ela dá tudo mastigado para a gente, viu? A gente faz quanto líderes, mas a do Terra, lá no site www.doterra.com, você vai encontrar lá, muito simples, um folheto do plano de negócios. Então, você vai ter lá o poder de 3, você vai ter lá o Unilevel e você vai ter lá o bônus de início rápido. Então, eu peço para a pessoa que te convidou, eu não sei qual é o seu líder ou a pessoa que te convidou, mas essa pessoa pode te mandar esse folheto e é muito simples. Não é um material longo, tá? É um material muito simples, inclusive ele vem, para quem se cadastra, ele vem no kit, no envelope, ali em uma folhinha. São 4 bônus, né? Isso. São 4 bônus, não é longo, não. Então você vai lá em doterra.com.br, portal do consultor, não precisa nem fazer o login, portal do consultor, folhetos, você já acha lá plano de bonificação. Isso. Então mostra lá os 4 tipos de bônus que tem lá. Então pode ir lá, Cláudia, e se você não achar, pode pedir ajuda aí pro seu líder, que com certeza ele vai te ajudar. Ou qualquer coisa, pede um help aqui que a gente faz, mas é só seguir esse passo a passo que eu falei e o William falou aqui, que não vai ter erro. É bem simples. Mais compacto do que está lá, vai faltar informação. Né? Portal do consultor, folhetos, plano de bonificação. Bem fácil de encontrar. É isso mesmo. Alguém queria fazer mais alguma pergunta? Eu sei que a Débora, ela me fez um questionamento e o William falou sobre isso. Mas, Débora, você queria perguntar um pouco sobre a questão das empresas a serem cadastradas ou ficou claro, você queria que ele falasse um pouco mais sobre aquilo? Eu acho que eu entendi já.
Tipo assim, eu escutei da Ariadne e agora o William falou o que ela falou, então acho que está mais ou menos entendido sobre a questão das empresas. Sim. Que tipo assim, o comércio não pode, né? Não, nenhum tipo. Então está esclarecido. Gente, estamos te aguardando o próximo de novo quando passar o Covid. Bora! eu já falei para ele. Ó, a Débora e a Jacira vão ser 2 pessoas que vão fazer o Clube Diamond. Então, se prepare. Ó, o Fábio falando, e eu também, ó. Voltando ali, Só não pode terminar muito tarde, senão a pizzaria vai estar fechada. Só não pode terminar muito tarde. É isso aí. Gente, alguém mais quer fazer uma pergunta? Eu quero. Não sei Faz, se não Jacira. tem a ver, mas é sobre os produtos de lançamento. Sobre os Quando produtos chega? de lançamento, William. Os que nós anunciamos no treinamento? Nossa, todo mundo quer. Os suplementos, o turmeric, os suplementos, o On Guard Mist, Isso. turmeric, tinha mais algum outro, enfim. E o... Enfim, bom, nós estamos trabalhando para ter eles agora até o final do mês, tá? isso ia ajudar muito a gente, hein? Aquelas assim, né? Ai, se vocês pudessem ainda fazer uma promoção no final do mês, ia ser incrível para fazer os fechamentos. Tenho certeza. Nós queríamos Jacira, a gente queria ter todos eles prontos desde o treinamento de liderança, tá? Mas nós tivemos algum probleminha ali durante a produção que atrasou um pouco. Então, hoje, a previsão é ali para o dia 23, 25 deste mês, mas eu não contaria com isso, tá? É bem possível que fique para a primeira semana de julho. É bem possível. Se a gente conseguir, ótimo, estaremos super felizes. Nós estamos trabalhando para isso. Mas, de novo, né, tem sempre coisa que acaba acontecendo que não está no planejamento, e se atrasar uma semana, virou o mês. Então, eu contaria para a primeira semana de julho, não deve passar disso. E os difusores têm alguma previsão? Olha, difusor, a gente teve um problema que foi com a importação deles, tá? E devido a toda essa situação que nós estamos vivendo, muitas importações pararam. Inclusive, coitado, tem um amigo meu que ele é importador há muitos anos, ele já está migrando para outra, porque tudo que ele está trazendo para, tudo. Óleos essenciais, nós não estamos com problema, né? Até a importação tem sido mais fácil. Mas como o difusor não é algo que é fabricado pela Doterra, nós tivemos sim um problema na importação e então nós não temos eles avulso para vender. Os kits, todos eles têm difusor para todos os kits que forem vendidos, tá? Então isso a gente está tranquilo. Nós não temos para avulso. Esperamos aí até julho estar com isso resolvido também, tá bom? Mas tivemos isso só por uma questão de importação. Tá, eu quero fazer uma pergunta. Se vocês tiverem perguntas também, na verdade não é uma pergunta, é mais eu queria que o William desse um esclarecimento e um cutucãozinho em vocês. William, quando nós, quanto líderes, falamos para os nossos líderes e para os nossos clientes incríveis, falando, gente, aproveitem a promoção do Dia das Mães, aproveitem porque este produto é por tempo limitado. As pessoas costumam achar que é papo de vendedor e é caô do líder achando que querem que eles façam logo o pedido, entendeu? E não acreditam na nossa liderança e não acreditam no que a gente fala. De repente, o que acontece? Acaba. Aí chove o WhatsApp. Mas, pelo amor de Deus, mas eu fiquei sem, mas eu queria comprar. Pede para o William, pede para o Papa, vai lá e liga para a Emily, por favor. E aí a gente fala, mas a gente já está falando que anunciou, não espera, não procrastine, a gente ainda dá ali, né? Não procrastine. Então, fala, William, fala. Esse produto especificamente, minha esposa e minha mãe ficaram sem, viu? Para vocês terem uma ideia. Do Dia das Mães. Ai, meu Deus. Ai. Minha esposa não tem, minha mãe não tem. Não sobrou. Não sobrou. Então, aquela promoção também agora para o Dia dos Namorados, dos ursinhos,
Não, e o bogo? O bogo. A gente esperava que esse do ursinho demorasse mais, acabou em um dia. Sim. Acabou em um dia. Né? Então, assim, todos os produtos, todas as promoções têm por tempo limitado ou enquanto durar o estoque. Todas as promoções, tá? Na China, tem bogo que acaba em 30 minutos. Tá? Nos Estados Unidos, essa lançou meia-noite, amanheceu, não tem produto mais, acontece. Tá? É que nós tomamos um susto, que foi a primeira vez que aconteceu conosco. Né? O primeiro foi com o bogo, depois foi com o do Dia das Mães, aconteceu primeiro o Dia das Mães, depois o bogo, e depois foi com o bogo. Depois o bogo e depois o ursinho do Dia dos Namorados. Né? Então, sim, eu vou falar para vocês, não é que nós não estamos preparados para atender, porque assim, nós planejamos a produção dos óleos essenciais, os produtos, etc., mediante ao histórico do que aconteceu e fazemos uma projeção de futuro e já planejando também o crescimento. Mas é claro que nós estamos sujeitos a alguns picos e para proteger que tenhamos um pico muito grande e aí falte estoque, é que nós limitamos os produtos para as promoções. Não é? Que imagina, às vezes a gente planeja lá vender 5 mil, vendeu 15, se a gente deixar aberto vende 15, vai faltar estoque, inclusive, para LRP, para cadastro, para kit. Então, para não acontecer isso, promoções nós limitamos. Não é do Terra Brasil, tá? É global isso, global. Né? Então, acontece sim, e quando colocamos que é promoção por tempo, ou quando durar o estoque, é verdade verdadeira. Não adianta achar que a do Terra que não está preparado, não adianta colocar a culpa no outro. Então, é o que eu sempre digo, não procrastine, não coloque a culpa no outro se você ficar sem, porque o culpado é só você. Você sabia, mas é importante você não procrastinar, ok? O Bruno está falando, seria bom colocar a quantidade. Então, Bruno, mas é muito relativo a gente colocar a quantidade, né? Porque, por exemplo, se a gente coloca lá 100 mil peças, tá bom, mas essas 100 mil peças pode acabar em 5 minutos. Qual foi a diferença de eu ter colocado 100 mil peças, entende? Sabe que foi, até por experiência, Thalita, esse bogo que acabou, eu fui, imagina, o Brasil inteiro ligando no meu celular. Foi assim que eu descobri que tinha acabado o bogo. Foi assim que eu descobri. Um liga, outro liga, outro liga. Eu tô falando com já chegando 5 mensagens de outras pessoas. E nisso, e aí eu tentando, falando, deixa eu ver se alguém consegue liberar um lote, alguma coisa para a gente terminar o dia, pelo menos. Ok, aprendemos a lição, né? Consegui um lote de 1.000 unidades. Sabe quanto tempo durou? 3 minutos. Foi. Não deu tempo de eu chegar em casa. Não, Foi 3 minutos. 3 minutos, verdade. 3 minutos. Bom, alguém tem mais a última pergunta aí para fazer? Quem quer mais fazer uma última pergunta aqui para a gente deixar o William dormir e a gente encerrar aí a nossa live? Alguém quer mais fazer? Pode fazer, gente. Eu falei, usem e abusem dele, hein? Então, Oi. Não, tô à disposição. Então, assim, se ninguém quer mais fazer nenhuma pergunta, se ficou tudo muito claro, eu acho que eu consegui trazer vários questionamentos de vocês ou muitas pulguinhas que estavam ali atrás, né? Então, primeiro, eu queria agradecer a todos vocês. Segundo, eu queria convidá-los. Amanhã é quinta-feira, então nós temos a nossa aula de óleos essenciais para o dia a dia. Então, tragam os seus convidados, porque amanhã faz parte do nosso projeto Crescer e amanhã nós vamos ter mais aula às 21 horas, ok? Então, e anotem na agenda de vocês, daqui 2 semanas, no dia 1º, a gente vai trazer o William para a gente falar sobre os 7 hábitos de sucesso que compõem aí o nosso projeto Crescer. Gente, William, muito obrigada pela sua disposição. Obrigadão, gente. Vamos estar juntos no Clube Diamond e eu tenho certeza que esse Clube Diamond vai fazer história, hein? Tenho certeza que esse Clube Diamond vai fazer história. Vai. Gente, um beijo, William. Obrigada por tudo. Até mais, gente. Obrigadão, gente. Foi um prazer. Boa noite. Bom descanso. Boa noite.